internauta, este é o Super FC pelo Mundo. Para quem gostou do Jojo, ele já volta, assim como Daniel Roth. Quem lembra do Daniel Roth? Você lembra do Daniel Roth? Pois é, já volta também. E aqui do meu lado, como sempre, ele, menino gigante, sabe tudo de futebol internacional, Gabriel Pazinho. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Um prazer ter você de volta. Sei, vamos lá. Tudo bom, amigo internauta? Começando então pelo principal, é isso mesmo, a Champions League chegou ao fim com o campeão alemão, claro, né, Pazinho? Final entre o Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O Bayern ganhou no finalzinho com gol de Robben. Pazinho, começando então, vamos pegando alguns tópicos aqui. Primeiro, a análise geral do jogo, o que você achou do jogo completo? Pois é, um jogo no qual o Bayern de Munique mereceu a vitória porque foi superior em boa parte dele. No primeiro tempo, o Borussia Dortmund começou superior, marcando sob pressão o Bayern de Munique e criando as melhores oportunidades do jogo, o Reus e o Gundogan jogando muito bem e o Neuer fazendo vários milagres. Depois, o Bayern de Munique aos poucos foi equilibrando a partida, tocando mais a bola. O Borussia Dortmund não aguentou marcar sob pressão o primeiro tempo inteiro também, e aí o Bayern de Munique superior começou a criar muitas chances. E o Robben perdeu 3 oportunidades ali incríveis, o Weidenfeller fazendo vários milagres. No segundo tempo, o Borussia Dortmund não voltou bem e o Bayern de Munique voltou superior, dominou o meio de campo, o Müller, o Ribéry e o Robben se movimentando bastante e o time abriu o marcador com o Mandzukic numa jogada que envolveu o Ribéry com um passe do Robben, né? Para quem fala que o Robben não dá assistência, tá aí o Robben dando passe para gol. E aí o Borussia Dortmund sentiu o gol, o Bayern era superior, mas o Dortmund achou um gol graças a um pênalti infantil cometido pelo Dante. Dante que não fez uma boa partida, assim como o Hummels também. Poderia ter sido expulso nesse pênalti, já tinha inclusive. amarelo. Foi muito bobo o pênalti do Dante, né? Realmente. Entrou com a pé alto dentro da área, um pênalti infantil. E na cobrança o Gundogan, coroando a boa atuação dele, marcou um bonito gol de pênalti, deslocando bem o Neuer na cobrança. A equipe do Borussia Dortmund subiu de produção depois desse gol de pênalti do Gundogan, começou a criar boas oportunidades, o Reus, também o Lewandowski, só que não conseguiu achar o gol, enquanto a equipe do Bayern de Munique era superior. E o Bayern de Munique conseguiu ali no finalzinho, já na Bacia das Almas, depois de inclusive ter perdido um gol em cima da linha, o Subotic salvando de forma sensacional, veio o gol com o Robben. Para quem fala também que o Robben é pipoqueiro, o Robben foi lá e definiu finalmente, né? Perdeu o gol feito na final da Copa do Mundo, em outras oportunidades com o Bayern em final de Champions League contra o Chelsea inclusive, mas definiu aí, dando o título para a equipe do Bayern de Munique com uma atuação sensacional. Foi o melhor em campo, marcando um gol e dando uma assistência. O Bayern de Munique, por tudo isso, mereceu esse título, justamente é o campeão da Champions League. É isso mesmo, uma hora ele tinha que acertar, né, Pazinho? Depois de tantos erros, tinha que acertar tentando. alguma hora. Continuando aí, pegar os dois traidores, o Hummels e o Götze. Você acha que o Götze fez falta ou ele comemorou os 3 gols, né, Pazinho? Você acha que ele fez falta mesmo pro Borussia? Pois é, para mim o Götze, fez falta sim na equipe do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, com a saída do Götze, que não pôde atuar ali, na minha visão, por conta da polêmica envolvendo ele, seria bem complicado ele atuar nesse jogo. O Grosskreutz entrou na vaga dele, só que teve uma mudança ali no posicionamento. O Reus saiu da esquerda para o centro, na posição do Götze, e o Grosskreutz entrou na esquerda. E o Borussia Dortmund sentiu porque, apesar do excelente jogo do Reus e do Gundogan jogando muito bem também, o Grosskreutz foi bem defensivamente, mas não atuou muito bem ofensivamente, enquanto o Kuba, mais uma vez, como tem sido nos últimos jogos, foi apenas razoável. E aí o Borussia Dortmund perdeu a batalha no meio de campo, que foi fundamental na vitória do Bayern, porque o Bayern, em contrapartida, teve o Ribéry, teve o Robben, teve o Thomas Müller jogando muito bem, fora o Schweinsteiger e o Javi Martinez, que também fizeram um bom jogo. Então o Götze fez falta sim nesse sentido. O Borussia Dortmund sentiu a falta dele, apesar de que é especular bastante. Não se sabe se o Götze, caso atuasse, teria feito uma partida muito boa. Quanto ao Hummels, assim como o Dante, né, os dois zagueiros mais badalados não foram tão bem assim. O Dante não foi bem no Bayern de Munique, fez uma partida razoável, e o Hummels, pelo Borussia Dortmund, fez um bom jogo. O Subotic, pelo Borussia, e o Boateng, pelo Bayern, fizeram excelentes partidas, muito melhores do que os seus dois companheiros de zaga, que são mais badalados do que eles. É isso mesmo. E falando agora dos técnicos, o Raikkonen a gente já sabe que saiu fora para a entrada do Guardiola. E em relação ao Klopp também, fale um pouco dos dois técnicos. Pois é, o Klopp faz um excelente trabalho no Borussia Dortmund, tem condições, a gente vai falar do futuro dos times, de continuar fazendo um bom trabalho e vai continuar no Borussia. Quanto ao Raikkonen, ele pode se aposentar por cima, né? Ainda tem a dúvida de se ele vai se aposentar ou se ele vai continuar. Caso continue, pode ir para o Real Madrid.
seria aí uma volta dele para lá, mas é um excelente treinador, né? O Heynckes, ao contrário de muitos treinadores veteranos, ele tem 68 anos, soube se modernizar e adaptar as tendências novas ao seu estilo. Heynckes sempre primou pela objetividade, times agressivos, aliou isso no Bayern com um toque de bola do próprio Barcelona, do Guardiola, da seleção espanhola também. Isso deu muito certo, deu nessa combinação que a gente vê sensacional aí do Bayern de Munique. E o Heynckes, inclusive, quebra aí um recorde, é o quarto treinador da história da UEFA Champions League a conquistar o torneio por 2 times diferentes. Conquistou pelo Real Madrid, agora pelo Bayern, antes dele o José Mourinho, pelo Porto e pela Inter de Milão, o Ottmar Hitzfeld. Inclusive, né, ele conquistou pelo Bayern e pelo Borussia Dortmund, os 2 finalistas, e o Ernst Happel conquistou pelo Feyenoord e pelo Hamburgo, ou seja, é o quarto aí a conseguir isso na história, é um excelente treinador, o Heynckes. Continuando nos números, então, Pazini, fala um pouco dos recordes dessa final, aí, vai lá. Pois é, o Bayern de Munique conquistou seu 5º título, agora é o 4º maior campeão do torneio, ao lado do Liverpool. O Milan é o 2º ali com 7 conquistas e o Real Madrid é o 1º com 9. O Bayern de Munique, que chegou aí, além da sua 5ª conquista, a um dado interessante. Pode conquistar a Copa da Alemanha ainda, é o grande favorito contra o Stuttgart na final. E caso consiga isso, vai faturar a tríplice coroa, uma temporada depois de ter sido trivice no futebol alemão. Ou seja, uma temporada após ali a tristeza da sua torcida, o Bayern pode dar uma recompensa fenomenal, vivendo a melhor temporada da sua história e da história de um time do futebol alemão. Nunca uma equipe levantou a tríplice coroa em uma temporada na Alemanha. Trivice, eu lembrei do Benfica aqui, que daqui a pouco a gente fala, finalizando aqui a Champions League, fala do futuro dos times. A gente já sabe que o Guardiola chega e, além do Götze, parece que o Lewandowski também vai sair, né, Pazini? Completa os 2 times, vai lá. O Lewandowski, dizem que pode ir, o agente dele afirmou isso, que pode ir até mesmo para o Bayern de Munique, mais um, né, trocar o Borussia pelo Bayern. Sacanagem. E aí tem esse detalhe, né, o Borussia Dortmund perdendo jogadores importantes, mas por outro lado, bons jogadores devem chegar também. Tem a especulação do Bernard, que lá na Alemanha alguns veículos dão como certo. Tem o Christian Eriksen, bom jogador que a gente já elogiou aqui no programa do Ajax. Tem também Kevin De Bruyne, outro que a gente já falou bastante. Ou seja, bons nomes devem chegar no Borussia Dortmund. Se sai o Götze, se sai também o Lewandowski, o time, além dos bons nomes que chega, tem o Marco Reus, tem o Gundogan, tem o Kuba, tem outros bons jogadores no elenco. O Hummels também pode continuar, fora que o Jürgen Klopp é um baita treinador. O Borussia Dortmund, para mim, continua forte no futebol alemão e na Champions League. Quanto ao Bayern de Munique, um timaço, né? O time já é forte, vai se reforçando bem e terá o Guardiola na próxima temporada. O Guardiola vai ter aí esse desafio, né? Pega um time que ganhou tudo na última temporada. A pressão para ele conseguir realizar o feito mais uma vez será enorme. Mas ele tem condições, é um treinador sensacional, o estilo do Bayern de Munique é parecido com o dele, e aí aquela situação, os jogadores vão ter que ceder um pouquinho e o Guardiola também, ele não vai poder fazer no Bayern o que fez no Barcelona, são times diferentes, com estilos diferentes. Mas tem condições o Guardiola, na minha visão, e acredito nisso, de fazer um excelente trabalho no Bayern também, manter o time vencedor como está sendo. É isso mesmo, fim da Champions League, um aparato bem completo aqui pelo Gabriel Pazini. E agora, continuando, lembrando um pouquinho do Guardiola, né, Pazini? Vamos para Neymar no Barcelona. Finalmente acabou essa polêmica do Neymar. Finalmente, né, Pazini? Já vai tarde, vai lá. Finalmente, né? Demorou demais aí essa polêmica do Neymar e finalmente ele se transfere para a equipe do Barcelona. Demorou muito, né? O Neymar já fazia muito tempo que deveria ter ido para o Barcelona. Chega num clube no qual, para mim, ele tem condições de atuar. Claro, pode até começar no banco dependendo da situação, mas eu acredito que comece já jogando, porque além de toda a expectativa e investimento que tem nele, os 3 concorrentes diretos ali com o Neymar não fizeram uma boa temporada. O Davi Villa, o Alexis Sanches e o Pedro fizeram uma temporada em baixa. O Pedro um pouco menos. E o Neymar chega cercado de expectativa no Barcelona. É um jogador muito talentoso, para mim, chega para amadurecer no Barcelona, evoluir muito futebolisticamente. E além de ser bom para ele, é bom para a seleção, inclusive. Porque o Neymar, muita gente brinca, né? Vai evoluir jogando contra Granada, Valladolid, mas ele vai jogar contra Real Madrid, contra Atlético de Madrid, Valência, vai jogar contra outras equipes fortes no futebol espanhol. E principalmente na UEFA Champions League com e contra os melhores times do mundo. Então, o Neymar vai evoluir muito e isso pode ser bom para a seleção brasileira. É diferente, o Neymar está acostumado a jogar contra a Juventus e enfrentar a Itália, do que está acostumado a jogar contra a Penapolense e enfrentar a seleção da Inglaterra. Então é bom para o Neymar, bom para a seleção. Para mim demorou para acontecer isso. É isso mesmo, ainda tem aquele detalhe que talvez o Villa saia, né, Pazini? Para mim, pelo menos, é o principal concorrente ali na
na esquerdinha, então provavelmente deve ser titular. Pedro, eu acho que não vai aguentar. Né, Basílio? É isso mesmo. Continuando então no espanhol, Barcelona ganhou, comemorando essa do Neymar, 2-0 em cima do espanhol. Já tá na tela aí, Falso, os principais resultados. Além disso, também teve empate entre Real Sociedad contra o Real Madrid, 3-3, Atlético de Madrid 0-0 com o Mallorca, Valência 1-0 em cima do Granada, Málaga 3-1 em cima do Deportivo La Coruña e Betis 4-0 em cima do Zaragoza. Pazini foca principalmente Betis e Barcelona, começando pelo Barcelona, pertinho do recorde do Real Madrid, vai lá. Pois é, o Barcelona chegou a 97 pontos, tem condição de na última rodada chegar a esse recorde de 100 pontos e igualar o recorde do Real Madrid 2 temporadas atrás. O Barcelona que venceu o rival, venceu o clássico da Catalunha, espanhol, que decepciona na temporada. Com isso, a briga ali em cima, né, falando das vagas em competições europeias, Barcelona, Real Madrid e Atlético já garantidos na Champions League. O Atlético teve o susto do Filipe Luís, mas está tudo bem com ele. Vai jogar a Copa das Confederações pela seleção brasileira. A quarta posição, vaga na Champions League, está ainda entre Valência e Real Sociedad. Vai para a última rodada essa definição. Quanto à vaga na Liga Europa, Málaga, Betis já garantidos junto com o perdedor aí da briga entre Valência e Real Sociedad. Mas uma boa notícia para o Raio Vallecano: como o Málaga ainda está punido pela UEFA em uma temporada, não disputa atualmente a Liga Europa na próxima temporada. Ou seja, o Raio Vallecano herdaria a vaga do Málaga atualmente. Mas ainda tem a situação do novo julgamento que será feito. O Málaga pode ainda garantir essa vaga. Isso mesmo, o Filipe Luís, que ele teve um traumatismo craniano, no meio um choque forte ali de cabeça, mas pelo menos já está do hospital, passa bem. E é isso mesmo. Fim na Espanha, passamos na Itália, porque teve derby quente para decidir a Copa da Itália. Joga na tela aí, Faustão, vamos lá. Roma 0, Lazio 1. Primeiro o Pazini fala como foi dentro de campo, depois você foca fora de campo ali, torcedores fazendo uma lambança, né, Pazini? Vai lá. Pois é, a equipe da Lazio mereceu esse título. O primeiro tempo foi um jogo muito pegado, um jogo até fraco tecnicamente, por sinal, no qual a equipe da Lazio criou as melhores chances com Candreva pelo lado direito do seu ataque. No segundo tempo, o jogo melhorou um pouquinho. A Roma cresceu, o Lamela jogando bem, Totti também, o Destro aparecendo mais no jogo. Só que aí, quando a Roma era melhor, a Lazio conseguiu achar um gol justamente com Candreva pelo lado direito, com Lulic definindo, dando a vitória e o título importantíssimo para a Lazio. Na minha visão, merecido, porque apesar da Roma ter ido melhor no segundo tempo, a Lazio foi mais eficiente e superior durante boa parte do jogo. Sexto título da Lazio na Copa Itália, que evita a Roma de se tornar a maior campeã disparada da competição. A Roma iria chegar aos 10 títulos, deixaria a Juventus com 9 para trás e seria o primeiro time na história da Itália a colocar uma estrela de prata acima do seu escudo. Isso não acontece porque a Lazio consegue essa vitória e coloca inclusive um jejum de 5 derbys para cima da equipe da Roma de invencibilidade. Quanto a fora do campo, né, um ato lamentável, temos até as imagens, a polícia italiana conseguiu ali apreender antes da partida vários artefatos, né, um verdadeiro arsenal ali que tinham os torcedores, os ultras, né? Que... Artefato está sendo legal, Patrícia, vai lá. Sendo bem gentil, né? Mas conseguiu apreender aí muitos desses objetos, ainda bem, né? Porque do contrário, a gente poderia ter aí uma verdadeira carnificina antes da partida, ainda bem que conseguiram aí os policiais apreender esses objetos. Isso que mostra aí como é que é forte a rivalidade entre Roma e Lazio. É uma rivalidade que transcende futebol, é política, histórica e cultural também. Ainda bem que ninguém saiu ferido e parabéns para a Lazio que venceu o maior derby da história do Clássico da Capital. Esse foi o primeiro derby que definiu um título entre as duas equipes e vaga na Liga Europa também. A Lazio vai para a Liga Europa na próxima temporada. Exatamente, foi mal no Campeonato Italiano, mas vai para a Liga Europa. É isso mesmo. Continuando aí na Itália, tem a dança dos técnicos. Stramaccioni saiu da Internazionale, entrou o Mazzarri e também Benítez foi oficializado no Napoli, ele que saiu do Chelsea, que deve ter Mourinho na próxima temporada. Pazini, embola isso tudo, vai lá. Maravilha, né? O Stramaccioni, para mim, não era o único culpado na Inter, não. A Inter teve vários problemas de lesão ao longo da temporada, mas o Stramaccioni acabou pagando o pato, assume o Mazzarri, que é um bom treinador, fez 4 temporadas muito boas no Napoli e tem condições de levar a Inter de novo ao topo a brigar lá em cima. Por título italiano, ainda vejo a Juventus superior, mas dá para brigar ali por vaga em competições europeias novamente. Quanto ao Benítez, bom técnico, fez um bom trabalho no Chelsea, apesar de não ter sido mais do que obrigação com o time que tinha, e chega bem aí para a equipe do Napoli, que tem uma boa equipe, mantendo o Cavani, tem condições de fazer um bom papel.
E aí o José Mourinho, que saiu da equipe do Real Madrid, fez um bom trabalho, mas a situação estava insustentável, deve assumir o Chelsea, tem uma excelente equipe, é um baita técnico José Mourinho, tem condições de fazer um belíssimo trabalho no Chelsea mais uma vez. Isso mesmo, e agora deixamos a Itália para passar para a Inglaterra. O campeonato inglês acabou, para quem não sabe, mas a Championship continuou e temos o Crystal Palace, subiu, tá com o resultado aí na tela bem rapidinho. Crystal Palace 1-0 em cima do Watford, para a decepção do menino Pazini. Por que você queria o Watford e não o Crystal Palace? Vai lá. A gente comentou aqui já no Super FC pelo Mundo, o Watford conseguiu a classificação de forma heróica, com rebote de pênalti no último minuto, foi espetacular a classificação do Watford, mas fica de fora. O Crystal Palace consegue o avanço, volta à elite do futebol inglês após 8 anos e é o 6º time londrino do campeonato inglês, tem quase 1/3 de times londrinos à Premier League. E aí detalhe para a questão financeira, né? O Crystal Palace recebe 70 milhões de euros com isso. O Bayern de Munique, que foi campeão da Champions League, recebeu 35 milhões, para ver como a Premier League é importante financeiramente para os clubes também. Isso mesmo, fim na Inglaterra, passamos para a França, porque aí sim, acabou o campeonato francês, torça comigo! Muito bem, PSG, como você já sabia, campeão, e temos definições das outras vagas. Vai lá, Pazini. Maravilha. No campeonato francês, o Lyon conseguiu garantir a vaga aí na UEFA Champions League e a vaga na Liga Europa ficou com o Nice. O Saint-Étienne já estava garantido via Coupe de la Ligue de France, empatou com o Lille, que disputava essa vaga também na última rodada. O Nice venceu, conseguiu uma classificação que parecia improvável e vai também à Liga Europa na próxima temporada. O destaque final do francês fica por conta do Mônaco. O Mônaco conseguiu o avanço já para a primeira divisão, depois de 2 temporadas na segunda, e tem aí como grande destaque boas contratações. Contratou o João Moutinho e também o James Rodrigues, dupla do Porto, por 90 milhões de euros. São 2 bons meio-campistas que chegam para somar na equipe que ainda corre atrás do Roberto Mancini como treinador, do Victor Valdés, goleiro do Barcelona, e também do Falcão Garcia, atacante do Atlético Madrid. O Porto, mais uma vez aí provando isso, né? Investe barato em bons jogadores sul-americanos e vende muito caro depois. E apesar de ir perdendo peças atrás de peças, perdeu o Hulk, Falcão já, continua mantendo a invencibilidade e hegemonia lá no Campeonato Português, né? Como a gente comentou, o atual tricampeão ganhou 9 dos últimos 9 torneios, dos últimos 11 torneios por lá. É isso que eu ia falar, como vende bem o Porto, né? Muito dinheiro entrando na equipe portuguesa e agora vamos falar de Portugal, mas o Benfica perdendo mais uma, amigo. Olha isso, pra gente, você que lembra do começo do programa, a gente falando, zoando o Benfica, já vai saber por quê. Resultado na tela, Faustão, vitória de Guimarães, 2-1 em cima do Benfica, Pazini. Como você explica isso? Vai lá. O Benfica perdendo o título nos últimos minutos, mais uma vez, tomando a virada do Vitória de Guimarães nos minutos finais. É o grande título da história do Vitória de Guimarães, que vai para a Europa League na próxima temporada, e o Benfica termina a temporada de mãos abanando, vice nas 3 competições que disputou, uma temporada triste para o Benfica, que tem um bom time talentoso, mas sai aí de mãos abanando. Contudo, é um ponto bom aí, né, para quem vê que tudo tem um lado positivo, é um ponto bom para a próxima temporada. O time chega mordido aí para lutar pelos títulos, porque tem um bom elenco e deve se reforçar também o Benfica. Fazendo menino bom, vendo lado bom em todos os lados. E agora, para fechar o Super FC pelo Mundo, o Campeonato Mexicano, emocionante a parte final. Tá com o resultado na tela aí, Faustão, vamos lá, porque a América do México, obviamente, né, ganhou de 2-1 do Cruz Azul nos penais, 2-1 na partida e nos penais 4-2. Pazini, conta como foi esse emocionante final de Campeonato Mexicano, vai lá. Um jogo extraordinário, né? A equipe do Cruz Azul tinha vantagem, entrou para administrar a vantagem e o América do México partiu com tudo para cima. O América, nisso, tomou um contra-ataque ali no comecinho do jogo ainda, 14, 15 minutos, e o Molina, volante da equipe, foi injustamente expulso pelo árbitro. Com 1 a menos, o Cruz Azul foi superior, conseguiu abrir o placar, administrou a vantagem no segundo tempo, a América partiu para cima com tudo, tomou contra-ataques perigosos, o Cruz Azul em um lance só mandou 2 bolas na trave, mas o América depois no finalzinho, em questão de 3 minutos, conseguiu empatar o jogo e virar. E a virada veio com o gol do Munhoz, goleiro de peixinho no último minuto para levar o Estádio Azteca abaixo. O América conseguiu aí essa virada improvável. Na prorrogação ficou em cima, não conseguiu marcar o gol do título, foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o Munhoz
apareceu mais uma vez fazendo uma defesa na primeira penalidade máxima do Cruz Azul, e o Cruz Azul perdeu também a segunda, com o jogador escorregando na hora de bater o pênalti. E aí o América do México levantou o título por 4-2, um título histórico, emocionante e justo do América, que agora é o maior campeão nacional com 11 títulos ao lado do Chivas, o grande rival do time. Isso mesmo. E assim, fim do Super FC pelo mundo, bem completinho. Como sempre, agradeço o amigo internauta e agora o Pazini. Muito obrigado, Pazini. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Como sempre, acesse o www.superfc.com.br, portal novo, a gente já cansou de falar, isso está muito legal. Acesse lá e siga-nos no Twitter, o @super_FC. Muito obrigado, internauta. Josias volta, não sei. Daniel volta, não sei, mas eu continuo. Até mais, tchau, tchau.